Sabe aquela ponte que a gente cruza todo dia? Ou a merenda na escola das crianças? Então, tudo isso, absolutamente tudo que o governo constrói ou compra, começa do mesmo jeito, com um único processo. E esse processo movimenta, nossa, bilhões de reais todo ano. Entender como ele funciona é o jeito de saber para onde está indo o dinheiro do nosso imposto, né? E essa história toda começa com um número que é de cair o queixo. 887.460.000 reais. É, é muito dinheiro. Parece um gasto gigantesco, né? Uma daquelas compras absurdas do governo. Mas e se não fosse um gasto? Pois é, esse valor não foi gasto, foi o contrário, foi uma economia. Quase 1 bilhão de reais, gente. 1 bilhão que o governo deixou de gastar em uma única compra. E tudo isso por causa de um alerta. Um único alerta. Fica a pergunta, né? Como é que isso foi possível? Ok, para a gente entender de onde saiu essa economia absurda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho da história. Tudo começou com uma compra bem grande que o governo federal estava planejando. Então a história é essa aqui. O Ministério da Agricultura queria gastar mais de 4 bilhões de reais com máquinas pesadas. Uma grana. Só que aí um órgão de controle olhou aquilo e acendeu o alerta vermelho. Com essa pressão, o Ministério teve que sentar e refazer as contas. E o valor despencou para pouco menos de 3,2 bilhões. E a diferença entre um valor e outro? Bom, dá exatamente aqueles quase 900 milhões de reais que a gente viu lá no começo. E essa história toda acaba levando a gente para uma pergunta super importante. Afinal, como é que o governo deveria comprar as coisas? Bom, existe um processo oficial para isso, e o nome dele é licitação. A licitação, de forma bem simples, é como se fosse a regra do jogo. Pensa num concurso. Várias empresas entram na disputa para ver quem oferece o melhor serviço ou o melhor produto pelo menor preço para o governo. A lógica toda por trás disso é simples: garantir que não haja mutreta e que o nosso dinheiro seja bem usado. Quando tudo funciona direitinho, o processo é bem claro. Primeiro, o governo lança um documento chamado edital. É tipo um manual de instruções, sabe? Dizendo, olha, a gente precisa disso e as regras para escolher são essas. Daí, as empresas que têm interesse mandam suas propostas. Depois, o governo analisa tudo e escolhe a melhor oferta. E, por fim, assina o contrato com quem ganhou. Simples, né? E olha, isso não é só na teoria, não. É assim que as coisas acontecem na vida real. Por exemplo, a construção de uma ponte novinha lá em Aranguarum, em Santa Catarina, seguiu esse caminho, com 3 empresas disputando. A mesma coisa com os terminais de BRT lá em Mato Grosso. Tudo, absolutamente tudo, passa primeiro por uma licitação. Tá, mas se o processo, na teoria, é tão redondinho, por que que na prática, às vezes, a coisa desanda? Para entender isso, vamos voltar lá para o caso do Ministério da Agricultura e ver exatamente onde o problema apareceu. O primeiro ponto que fez todo mundo levantar a sobrancelha foi a quantidade de máquinas. Olha só, os documentos do próprio ministério diziam que a necessidade era de umas 650 máquinas. Mas a licitação estava planejando comprar 6.000. 6.000! É quase 10 vezes mais. É óbvio que isso acendeu um pisca-alerta gigante nos auditores, né? E não parou por aí. Os problemas foram se empilhando. A pesquisa de preços, por exemplo, não levou em conta uma coisa básica: desconto por comprar em grande quantidade. Para piorar, as cotações que eles usaram vieram de 2 empresas que, pasmem, tinham os mesmos sócios. Quer dizer, que competição é essa? E para fechar, faltava o essencial: a papelada, a justificativa, documentos que explicassem por que raios o Brasil precisava de tanta máquina assim. Aí a Controladoria Geral da União, a famosa CGU, foi lá e bateu o martelo. Essa citação, tirada direto do relatório oficial, diz basicamente o seguinte: ainda permanece a fragilidade em relação ao suporte documental, ou seja, mesmo depois do Ministério tentar se explicar, a base para aquela compra bilionária continuava sendo frágil, não tinha documento, não tinha prova. E é bom deixar claro que esse tipo de problema não é uma coisa que acontece só lá em Brasília, não. Pelo contrário, essas falhas se repetem em todo o canto do país, seja no governo federal, estadual ou municipal. Lá em Manaquiri, no Amazonas, por exemplo, tem uma investigação do Ministério Público rolando por causa de denúncias muito parecidas. A suspeita é que os editais não eram divulgados para todo mundo, o que, claro, dificultava a competição. Coisas básicas não apareciam no portal da transparência e os pregões, que eram presenciais, não tinham aquela divulgação ampla para garantir que a disputa fosse justa. Ok, diante de todos esses problemas, fica a pergunta: quem é que fiscaliza isso tudo? Quem garante que as regras do jogo estão sendo seguidas?
Bom, a boa notícia é que existem órgãos especializados só para fazer isso. Dá para pensar neles como se fossem os juízes de futebol das compras públicas. O trabalho deles é esse: fiscalizar, apitar as faltas, apontar os erros e garantir que tudo seja feito dentro da lei e do jeito mais eficiente possível. No governo federal, os dois principais árbitros são a CGU, que é tipo um fiscal de dentro do próprio governo, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, que é um fiscal externo, ajudando o Congresso. E nos estados e municípios, quem faz esse trabalho são os tribunais de contas locais e o Ministério Público, que nem a gente viu lá no caso de Manaquiri. Mas, nem tudo é problema. A história das compras públicas também tem um lado bem positivo. Tem muita gente boa trabalhando para modernizar esse processo, usando tecnologia para deixar tudo mais inteligente e eficiente. E o mais legal é que algumas dessas ideias já estão saindo do papel e fazendo uma baita diferença. Um exemplo disso é o Contrata Mais Brasil. Pensa numa plataforma digital, tipo um marketplace mesmo. Ela conecta, por exemplo, uma escola pública que precisa de um concerto pequeno com um MEI, um microempreendedor, ali da mesma cidade. É genial. Essa ferramenta já criou 15 milhões de reais em oportunidades. E o mais importante, abriu as portas das compras do governo para um monte de gente pequena que antes ficava de fora. Outro exemplo sensacional é o MobGov. A ideia é simples. Em vez do governo ter aquela frota enorme de carros, gastando com manutenção, seguro, garagem, o sistema deixa o servidor público chamar um carro por aplicativo. E igualzinho a gente faz no dia a dia. E o resultado? Além de ser muito mais prático, gerou uma economia de, em média, 10% no custo por quilômetro rodado. Nada mal, hein? E essas ideias não estão passando despercebidas não, hein? Tanto o Contrata Mais Brasil quanto o MobGov ganharam um prêmio super importante, de excelência em licitações. É a prova, né? O reconhecimento de que dá sim para fazer mais com menos. Basta usar a tecnologia e ter boas ideias para cuidar do dinheiro público. No fim das contas, a lição que fica é bem clara. De um lado, a gente vê que um único alerta da fiscalização pode economizar quase R$ 1 bilhão. É um poder imenso. Do outro, a gente vê a tecnologia abrindo caminho para compras mais rápidas, mais baratas e que incluem mais gente. Isso tudo nos leva a pensar, né? Será que agora, com as ferramentas certas e com a fiscalização de olho, a gente finalmente está no caminho para transformar de vez o futuro das compras públicas no Brasil?